Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma reflexão, né, que eu tive recentemente sobre ontem, inclusive, eu pensei sobre isso assim antes de dormir, que é sobre mentalidade de escassez e desigualdade social. E aí eu queria falar sobre esse assunto, né, que querendo ou não pode ser delicado, mas eu achei importante trazer porque a gente precisa entender como a desigualdade social no nosso país, né, o Brasil, ele é muito moldado para fazer com que certas populações, infelizmente grande maioria, viva num ciclo de mentalidade escassa. E isso pode ser em relação ao dinheiro, emocional, um ciclo assim de rotina onde a mentalidade só vive na escassez. E aí, tô aqui com meu roteiro, né? A gente vai começar falando do como que uma pessoa que tem uma mentalidade escassa, ela vive e por que isso acontece, né? E aí eu trouxe aqui que é porque meio que pensei, tá, o que que na rotina dessa pessoa faz ela chegar a pensar, não consigo mudar de vida, tenho pouco dinheiro e tudo. E aí é porque o entorno que essa pessoa vive não reforça que ela não consegue ali transformar a vida dela, sabe? Muita gente, querendo ou não, tem o desejo ali de ter uma quantia significativa de dinheiro para ter uma qualidade de vida. E mas por que isso não acontece assim, em quesito de manifestação, né? Porque querendo ou não, o meio em que ela vive não estimula ela para isso. E isso está muito ligado também em questão de estereótipos, né? Vamos supor, quando a gente fala de faculdade. Uma faculdade de medicina. A gente realmente vê em sua maioria pessoas brancas. O que faz outras populações, né, pensarem esse espaço não é para mim. Esse espaço realmente são só para pessoas brancas, pessoas da elite, e por isso que ela não se sente merecedora de frequentar e de adentrar esse tipo de espaço. E aí isso acaba fazendo com que ela tenha medo de fazer uma mudança radical na vida dela, porque para que a gente quebre o ciclo, para que a gente quebre esse ciclo de escassez e de falta mesmo, a gente precisa fazer mudanças radicais. Isso começa com alguns hábitos, mas esses hábitos acontecem, eles vão sendo moldados em base na nossa mudança de crenças, crenças limitantes, e isso já é um assunto assim mais profundo porque mexe com neuroplasticidade, que é você remodelar todo o seu cérebro no quesito de autoconceito, crenças limitantes, traumas. E aí é realmente uma questão de autoconhecimento, autoconceito e descobrir as próprias sombras. E aí, como esse tipo de população tem medo, né, de fazer mudanças radicais, porque tem ali, eu tenho que trabalhar tal horário nesse emprego aqui e e eu tenho medo de sair desse emprego que não me satisfaz para fazer o que eu realmente quero. E aí a pessoa vive naquela mudança, naquele ciclo e não consegue se ver saindo, não se vê saindo, sabe? Não se imagina fazendo essa mudança e ela acaba vivendo no modo automático. E aí, assim, eu já tive a experiência, né, de viver no modo automático. Antes de conhecer lei da suposição, qualquer coisa que seja. Porque eu já trabalhei, a minha experiência de trabalho, inclusive, eu não tava, cheguei no ponto que eu não estava satisfeito. E aí foi muito engraçado até, porque a minha experiência de trabalho, eu pedi demissão, porque realmente eu não suportava esse estilo de viver no automático, sabe? De aquela coisa de ter que acordar 5 horas da manhã e volta tarde da noite, porque também tem faculdade. E aí, querendo ou não, isso estava adoecendo meu cérebro, porque, gente, ninguém nasce pra sofrer, sabe? Ninguém nasce para trabalhar em si. Mas a gente faz porque é o quê? A gente precisa ter o sustento. Só que isso também é uma crença limitante que a sociedade coloca na cabeça das pessoas.
de você pensar, eu só consigo me sustentar, me alimentar porque eu tenho que trabalhar e aí eu tenho que aceitar qualquer trabalho que vier. Mas isso é um desvio de autoconceito, porque se a gente se ama, a gente percebe que o que a gente não quer, a gente não vai adentrar, sabe? Por que que eu, uma pessoa que não gosta de fumar, vou me relacionar com uma pessoa que fuma o tempo inteiro? Isso é questão de falta de amor próprio, sabe? E aí é realmente problemático, assim, que a gente, pelo menos no período que eu tô gravando esse vídeo, ainda existe escala 6x1. Porque é uma escala de trabalho onde as pessoas realmente só conseguem viver no automático. Trabalham a semana inteira, esperando se divertir no final de semana, e esse final de semana é um dia só. E isso faz a pessoa viver num ciclo de escassez, porque ela não consegue viver o presente, sabe? E então, quando você não consegue viver o presente, você não tem previsibilidade na sua vida, na sua rotina. E, sei lá, pelo cansaço mesmo, tem coisas que realmente só anima o dia da pessoa chegar em casa e ficar rolando no TikTok, porque é a dopamina que ela tem ali durante a semana dela. Mas é uma dopamina barata, que não é feita pra gente consumir, entende? E querendo ou não, essa coisa da imprevisibilidade na rotina, ela é muito importante, porque porque o cérebro, depois de muito tempo, ele fazendo uma mesma coisa a vida toda, ele acaba se adoecendo. Apesar de ele acostumar você àquilo, porque ele pensa: "Ah, se eu fiz ele ter essa rotina ontem e ele saiu vivo, eu vou fazer ele fazer a mesma coisa no dia seguinte". Mas isso por muito tempo é uma coisa que acaba adoecendo a pessoa. E essa coisa da imprevisibilidade é algo que eu queria trazer para um próximo vídeo, né? Que é muito relacionado com aquele filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, onde a gente precisa dessa imprevisibilidade na rotina para viver o extraordinário, basicamente assim, o desconhecido, né? E quando uma pessoa ela não tem essa imprevisibilidade e essa mudança radical, ela não consegue acessar as diferentes realidades. Que o que seria as diferentes realidades? Porque as pessoas acham que o tempo é uma linha linear, onde a gente nasce, tem o dia de hoje e depois vai morrer. Uma coisa assim, mas não é bem assim. Enquanto eu tô aqui gravando vídeo pra vocês, em outra realidade eu tô, sei lá, tomando banho. Só que tudo acontece no agora. E essa coisa de exaustão impede a gente de viver o presente. E não é o presente de tipo hoje, é o presente de tipo, nossa, eu consegui reparar nos detalhes que lhe fazem viver o presente mesmo. Tipo, nossa, eu adoro o tecido dessa blusa, eu gosto muito do cheiro que tá no ar, porque essa coisa de tempo faz a gente. Quem não tá acostumado fica louco, assim, de tipo, sem conseguir viver o presente, porque já fica pensando no evento que tem para amanhã, já fica pensando nas tarefas que tem para fazer daqui a 3 horas. Então, é uma coisa assim que o ser humano, hoje em dia, ele não tá muito acostumado. E tem muitas atividades assim que ajudam a gente a realmente viver o presente, como os hobbies mesmo, né? Tocar instrumentos, yoga, que é algo que eu faço muito, onde tem a junção de você se focar ali no presente. Tem meditação, que é algo muito bom também. Então, assim, acessivelmente, tem muitas atividades que você pode fazer para vivenciar mais esse presente. E aí eu trouxe também pequenos hábitos que você pode fazer para que você melhore essa mentalidade de escassez. Mesmo, independente da situação que você se apresente, sabe? Não tô falando aqui que é para certo grupo, para certo tipo de classe financeira, mas para qualquer tipo de pessoa. São pequenos hábitos que você faz que não empacam na sua prosperidade. E aí a primeira é você mudar pequenos hábitos que você tem, seus mesmo internos com seu corpo, na sua vida, na sua rotina, que se alinhem à realidade que você quer. Aí, por exemplo, então, como assim? Vamos supor, você quer muito ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente.
Mas aí o que é que você faz? Você vai se metendo em dívidas, vai pegando empréstimos, vai, sabe? Você tem que começar, o primeiro passo é rever. Isso eu tô falando no quesito financeiro, mas no quesito amoroso, em todas as áreas da sua vida, você tem que começar ali a pequenos passos. Porque você não vai ver, por exemplo, uma pessoa bem-sucedida, ela reclamando do preço das coisas. Não, ela às vezes só fala que não gosta e vai embora. Ou que não é muita vibe dela, sei lá. E isso é uma coisa que também empaca muito a prosperidade, que é você reclamar de preços. Porque as coisas ali têm valores, sabe? Então você negociar, falar que não era pra ser aquele tal preço, é uma coisa assim que não é muito legal. E aí outra dica também, né, é você revisar o seu autoconceito, como eu falei com a neuroplasticidade. Porque aí fala, então eu não sei o que é autoconceito. Autoconceito é tudo aquilo que a gente acredita sobre si mesmo e sobre a nossa vida. Então, por exemplo, eu acredito que eu sou muito inteligente. O que é realmente uma verdade. Mas eu acredito que eu sou muito inteligente. Então, meu cérebro, ele leva isso como verdade e me faz alinhar ali a coisas na minha vida que reforcem isso. Por exemplo, eu me senti mais disposto para fazer uma atividade, uma prova, para me desafiar em um jogo de xadrez. Pequenas coisas ali que só vão reforçar aquilo que eu acredito sobre si mesmo. Então, você não pode ter um autoconceito negativo. Quer dizer, eu sou muito burro, eu sou feia. Não, porque o nosso cérebro, ele não entende o que é mentira e o que é verdade. Tanto que a gente vê, em um filme a gente chora, sendo que é tudo encenado. Então, você, sempre que tiver, eu tenho pensamento intrusivo. Todo pensamento negativo que você tiver, você tem que ter pelo menos dois, ou você se corrigir ali na hora. Por exemplo, não conseguir fazer uma coisa e na hora na sua cabeça vem, sou burro, sou inútil, não consigo fazer isso. Não, você se corrige ali na hora. Você pensa, não, eu sou maravilhoso, eu sou super inteligente. E uma coisa que eu gosto muito de fazer é usar ainda bem e eu sou. Que eu uso muito também para esse tipo de coisa, assim. E no quesito financeiro eu até usei uma vez, onde eu vi a minha conta ali, não tava com muito dinheiro. E em vez de eu pensar, meu Deus, sou um fodido, eu pensei, ainda bem que a minha conta não é assim. Porque eu sou muito próspero e eu tenho muito dinheiro. E aí depois realmente cai uma conta, um dinheiro significativo para mim, sabe? Então você não pode ter um autoconceito se alinhado ao negativo. Você tem que se elevar ali. Porque a partir do momento que você tem um autoconceito positivo, as coisas mudam para você, entendeu? E a próxima coisa é não tomar o primeiro passo. Porque não adianta pensar, eu ouvi 10 subliminals por dia, criei ali uma realidade que eu quis e você não tiver coragem para tomar o primeiro passo. Se você quer viajar para fora, você tem que tirar o seu passaporte. Se você quer se mudar, você tem que sair de onde você tá para ir pro local, entendeu? Então o universo só pede ali que você faça os pequenos passos. Porque é como se dissesse, eu quero me mudar dessa casa para aquela ali. Então você fazer esse deslocamento só diz pro universo, é aqui que eu quero ficar. E aí as coisas vão se resolver, sabe? Então você tem que usar ali da sua inteligência e fazer o primeiro passo para que as coisas realmente cheguem a você. A outra coisa que é muito importante sobre isso aqui é você se sentir merecedor. Não adianta você desejar uma vida se você não vai sustentar. Você tem que se identificar com algo que você sabe que você merece. Nada no mundo vem pra gente sofrer, pra gente ficar triste, não. A normalidade do ser humano deveria ele se sentir abundante sempre. E aí quando você cria uma realidade onde você é bilionária, onde você tem uma alta beleza que chama atenção, você tem que se sentir merecedor sobre isso e saber que é realmente isso que você merece. Porque senão você não vai sustentar esse estilo de vida, entende? E aí pensa, então eu tenho que manifestar coisas pequenas? Não. Não existe lógica em manifestação em nada. Você pode manifestar o que você quiser. Só que você tem que ter autoconfiança
e um autoconceito muito bem estabelecido, onde você se sinta merecedor daquilo que você quer. E a última coisa é parar de consumir dopamina barata. E isso é muito importante em quesito de relacionamento. Porque a gente tem muito aí hoje em dia aplicativos de namoro, TikTok com dicas de relacionamento, né? Instagram, tudo, rede social no geral. E isso foi uma coisa que me ajudou muito, assim, a melhorar a minha cabeça também. Que foi pensar, não, eu não vou conhecer uma pessoa que queira um relacionamento sério num aplicativo de namoro. Porque pra mim a visão de aplicativo de namoro é tipo um catálogo e você escolhe ali o mais bonito e aí vocês vão se relacionar. Então, mas esse não é o estilo de relacionamento que eu busco. Mas se você assumir que com você vai dar certo, você faz. Só que essa coisa de consumir dopamina barata no TikTok, a gente meio que fica viciado naquilo. E quando a gente entra em contato com o tédio, com coisas que precisam da nossa atenção no presente, a gente não consegue se satisfazer, se sustentar. Porque não leva aquilo como normalidade, já que o nosso cérebro está acostumado a ficar consumindo ali vídeos e, sabe? E isso peca muito nos relacionamentos, porque quando você acaba tendo um relacionamento sério e chega aquele momento do tédio na relação, você pensa, acabou o amor. Mas é ali que ele começa a se formar, sabe? Só que a sua cabeça fica cheia de dicas de pessoas que têm um estilo de vida completamente diferente do seu. E aí você pensa que você tá vivendo errado, que você tá se relacionando errado. E não é assim, não é assim. Você tem que assumir que o relacionamento que você tem é o certo. E eu não adicionei isso aqui no roteiro, mas que eu queria falar, que é fazer uma limpa. Recentemente, né, eu fiz uma limpa nas minhas redes sociais de quem eu seguia, tanto no Instagram quanto no TikTok, de pessoas que não estavam agregando em nada pra mim. No quesito de, tipo, reforçava uma realidade ali que eu não me identificava mais, pessoas que me levavam para baixo ou que me faziam me comparar em algum sentido, seja aparência, seja financeiro, perfis que geravam comparação. E a gente não se sente bem, claramente, seguindo, falando com esse tipo de pessoa, porque ela não tá ali para reforçar que você muda, ela tá ali silenciosamente na sua cabeça, gerando uma competitividade. E aí é muito bom que você se cerque de referências que sejam aquilo que você procura, que sejam pessoas que você admira, que sejam pessoas que têm um estilo de vida que você almeja, que na verdade você tem, né? Porque o 3D ele é uma ilusão. E isso me ajudou muito, assim, do período da pandemia pra cá, porque eu era uma pessoa que me comparava muito na minha aparência. E quando eu passei a me cercar de referências que realmente me impulsionavam, isso mudou, sabe? Eu passei a me sentir mais autoconfiante e também a exaltar minha beleza natural. Não de querer fazer nada invasivo, eu só comecei a ressaltar os traços meus que eu já gostava. Mas que antes eu me sentia inseguro porque existia uma comparação. E quando você se cerca de pessoas que são referência, que são parecidas com você e que têm aquilo que você quer conquistar, você muda o seu autoconceito, você fica mais autoconfiante e você parece que dá 10 passos à frente, sabe? E aí, lembrando a vocês que o que eu tô falando aqui nesse vídeo não é só sobre lei da suposição, é sobre lei da atração também. Muito eu tirei aqui desse livro aqui, que é O Poder, da Rhonda Byrne. E nessa parte aqui que fala o poder e o dinheiro, tem uma frase do Ralph Waldo, que ele é um pensador, e ele fala que a pobreza consiste em nos sentirmos pobres. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado quem tiver assistido. Eu espero que vocês curtam esse vídeo. Qualquer dúvida vocês podem falar pra mim nos comentários, nas minhas redes sociais que eu vou colocar aí na tela. E é isso, obrigado por terem me acompanhado.
Eu criei esse canal com a intenção de falar sobre manifestação, desenvolvimento pessoal e os meus conhecimentos no geral, então eu também estou aberto a novos modos de pensar, leis novas sobre o nicho, o assunto. Então é isso, curtam esse vídeo e tchau.